Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que honra, que privilégio é para mim quando a gente pode conversar, e sempre conversando a respeito das coisas que interessam ao reino de Deus, a exemplo dos discípulos no caminho de Emaús. Eles iam falando a respeito de Jesus, quando de repente um viajante deles se aproximou. Sempre que nós estamos em comunhão com a palavra, nós estamos ouvindo a poderosa voz de Deus. Porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. À medida que nós vamos nos aprofundando e conhecendo o plano da redenção e vivendo uma vida de comunhão íntima e pessoal com Ele através da oração, através de Sua palavra, através da mensagem pregada pelo anjo de Apocalipse 10:7. Que privilégio é viver nesse dia, de ter essa mensagem, de ter esse caminho aberto para tomar esse livro da mão do anjo e comê-lo. Que privilégio é viver nesse dia, saber que nós estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Nós não estamos nos alimentando de um homem, mas nos alimentando da mensagem pregada por esse homem. Veja, Josué representa o líder desse tempo final. E nosso Josué é o Espírito Santo. É Ele quem está nos introduzindo na vida eterna, está nos introduzindo em nossa terra da promessa. Veja, por isso que Mombrana disse que o livro de Efésios é o Josué do Velho Testamento. E o Josué do Velho Testamento é o Efésios do Novo Testamento. E o livro de Efésios nos mantém para frente, caminhando em direção à nossa herança, aquilo para o qual nós estamos predestinados. Veja, Josué havia estado na terra da promessa. Ele sabia que ela existia, que ela era real, que Deus não tinha dirigido o povo a uma coisa fictícia, uma coisa ilusória. Ele tinha voltado de lá com os frutos da terra. E agora Moisés, o grande líder, o sacerdote, o profeta, o intercessor, o guia, aquele que falava com Deus e Deus falava com ele, aquele ao qual representava a presença de Deus entre o povo. Veja, aquele que os guiou até a fronteira, aquele que deixou a palavra escrita, documentada. Mas infelizmente, Moisés, meu servo, é morto. E agora Moisés sobe no Monte Nebo, não no Monte Horebe, Monte Nebo, e Deus o sepulta lá em cima. Veja, ninguém encontrou a sepultura de Moisés. Por que não? Porque Deus não queria que o povo idolatrasse Moisés. O que Deus queria era que o povo agora cresça na mensagem de Moisés e obedecesse à mensagem de Moisés. Veja, depois da gloriosa ressurreição, vamos dizer assim, que representa o Jordão, os que atravessaram o Jordão, entre aspas, são aqueles que estavam mortos, veja, e foram vivificados, representando aqui o livro de Efésios. Do outro lado de lá, estavam circuncidados agora, com facas de pedra. Veja, esses agora, eles não iriam mais depender da pessoa física de Moisés. Eles iam depender agora do anjo forte, da presença do Espírito Santo, do grande Jeová. Veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Josué sabia exatamente qual era a sua comissão. Veja, era falar aquilo que Moisés havia falado. Era lembrar o povo daquilo que Moisés havia pregado e instruído. E estava ali, agora, nas mãos de Josué, em forma da mensagem da hora, do livro. Eles deveriam ir lá na mão agora na mão do anjo, tomar o livro e comê-lo. E aquela palavra agora se faria carne na vida deles. Veja, agora Josué, ele não tem mais Moisés, mas ele tem a palavra. Da mesma forma nós aqui no tempo do fim. Não temos mais a presença física, visível, do nosso Moisés. Veja, o Elias e Malaquias 4. Mas temos a mensagem documentada. Temos a palavra pregada, registrada, documentada. E o que está fazendo o nosso Josué, o Espírito Santo? Nos lembrando de tudo aquilo que foi pregado.
nos ensinando aquilo que está na mensagem, abrindo nosso entendimento para aquilo que foi pregado. Veja, o nosso Josué hoje não vai trazer nenhuma nova revelação, não vai trazer nada mais ali do que já está no livro. Porque a Bíblia disse que nos dias da voz do sétimo anjo, todo o segredo de Deus seria conhecido. Veja, se houvesse algo para ser revelado, quebraria então a palavra. Veja, os misteriosos 7 trovões, aquela parte que não está escrita, e ali está o poder para vivificar os nossos corpos mortais a fim de produzir a fé para o arrebatamento. Perguntaram ao profeta: será esta alguma revelação especial que alguém terá para produzir a fé de arrebatamento? Ele disse enfaticamente: não. Já está tudo nos livros. A fé para o arrebatamento está nos livros. Então a grande comissão de Josué é essa. Veja, versículo 7 e versículo 8 de Josué capítulo 1. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés subiu no Monte Sinai, desceu com as tábuas da lei, desceu com a palavra aberta. O nosso Moisés subiu no Monte do Pôr do Sol e desceu com o livro aberto. Os misteriosos 7 selos, dentro desses misteriosos 7 selos, os 7 trovões, que é a revelação da sua segunda vinda, que é o mistério que não está escrito. Veja, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então a mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 77 e 78, diz assim o profeta: Josué sabia que a comissão dele era tremenda. Você notou aí? Tudo quando Josué começou a atravessar o Jordão, como Josué se lembrou da comissão dele: não cesses de falar desse livro da lei. Minha palavra. Em outras palavras, Josué, não me importa o que a tribo diga ou o que os clérigos digam. Fique com esta palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Não importa quantas coisas grandes eles façam, e quantas coisas pequenas eles façam, e quantas organizações eles façam, fique com a palavra, Josué. Fique com a palavra. Esta palavra, não cesses de falar desta palavra. Então eu quero salientar 3 coisas importantes. Primeiro, a palavra como padrão de vida. Veja, nosso comportamento, nossa ética, nosso alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, aquilo que está nos vivificando e sustentando. Segundo, a palavra como base para a comissão. Qualquer verdadeiro servo de Deus hoje, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não terá sua própria mensagem. O grande erro que nós encontramos no meio do chamado povo da mensagem é que muitos pregadores colocam as suas próprias ideias dentro do que disse o profeta e depois apoiam com algum parágrafo, alguma citação para dar uma certa autoridade. Mas se você perceber, eles não são verdadeiros dispenseiros, não são verdadeiros atalaias, porque injetam suas próprias ideias naquilo que disse o profeta. Veja, e terceiro, a palavra como chave para avançar e possuir a terra da promessa. Quando nós obedecermos toda a palavra, com fé, isso nos dá direito
ao poderoso batismo com o Espírito Santo. Efésios 1. E o Evangelho, tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo. Não há conquista, não há herança sem o poderoso batismo com o Espírito Santo. O que temos aí é gritaria, barulho, palmas, pessoas tentando voltar ao velho pentecostalismo, mas nada de Espírito Santo. A chave para a nossa prosperidade, para conquistar, para avançar e tomar nossa herança, é a mensagem que está dando a nós a fé para receber o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, não os dons. Porque o Espírito Santo não é tanto manifestação, mas ele é vida, ele é poder transformador. Quando isso vem sobre nós, isso muda a nossa vida, nos transforma, nos dá o genuíno batismo com o Espírito Santo, o verdadeiro nascimento. Meu irmão, você está lendo a mensagem para ter ela como seu padrão de vida? Você está tendo a mensagem como padrão para examinar os que se dizem ser apóstolos e pastores, para saber se de fato são verdadeiros? Meu irmão e minha irmã, você está usando a mensagem como padrão para avançar e conquistar a sua herança, que é o poderoso batismo com o Espírito Santo, porque isso é o que importa. Medita nisso. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no poderoso nome de Jesus, para mais uma conversa ao redor da palavra. Até mais!